Que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre as nossas vidas. Que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, esteja com cada um de nós, esteja com você agora, que você sinta a doce e maravilhosa presença do Senhor na sua vida. Amém. Hoje eu vou falar sobre o reinado do rei Ezequias, o rei de Jerusalém. Mas o que aconteceu? Quem era Ezequias? Ezequias era o filho do rei Acais. O rei Acais foi extremamente rebelde com Deus, foi muito infiel a Deus. E hoje eu quero trazer para vocês os dois exemplos. Acais, que foi infiel a Deus e morreu de forma miserável, e Ezequias, o filho de Acais, que não foi de acordo com o pensamento do pai, que foi totalmente diferente do pai, que foi obediente a Deus, que foi fiel a Deus. E como ele foi um homem vitorioso, porque ele não se deixou levar pelo que o pai dele tinha ensinado a ele. Ele viu a situação do pai dele, a morte miserável do pai dele, como um exemplo. Nós devemos nos espelhar nos exemplos, para não termos que sofrer. Muitas vezes a pessoa vai, experimenta do pecado para poder ver como é, aí sofre. Não, ele viu no pai dele, aí não foi experimentar. Ele viu no pai dele que aquilo estava errado. E a forma como o pai dele terminou, de forma miserável. Quando estava no maior sofrimento do mundo, ele ainda foi procurar o Acais, ainda foi procurar no final de sua vida, porque foi desobediente a Deus. E aí ele foi procurar o quê? No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acais, ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o derrotaram. Pois ele pensava assim: visto que os deuses do rei da Assíria os ajudaram, olha como ele era inteligente. Ele percebeu que os deuses da Assíria ajudaram os assírios e não a ele, porque ele foi recorrer aos deuses da Assíria. Aí ele disse: eu perdi porque eu fui recorrer aos deuses da Assíria. Vou recorrer aos deuses de Damasco. No lugar de recorrer ao único Deus, o único que podia socorrê-lo. Mas não, ele foi recorrer aos que... Aí foi a derrota total da vida dele. Ele disse: visto que os deuses dos reis da Assíria os ajudaram, eu lhes oferecerei agora aos reis de Damasco, aos deuses de Damasco, sacrifícios para que ajudem a mim também. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. Todo Israel sofreu as consequências desse rei infiel a Deus. Infiel. Ele chegou a oferecer os filhos, queimar filhos, os próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ele foi extremamente desobediente a Deus. E aí, a consequência, morreu da pior forma possível, na miséria total. E o que acontece quando ele morre? Assume o seu reinado Ezequias. Sabe quantos anos Ezequias tinha? Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Um menino, um rapazinho de 25 anos de idade, um jovem. E reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Foi obediente a Deus. Foi fiel a Deus. Olha o que ele fez. Os seus primeiros atos como rei.
segundo ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Pai que diz, porque ele vem da descendência de Davi. Mas o pai dele era Acais, desobediente, também descendente de Davi. No primeiro ano do reinado de Ezequias, no primeiro ano, quando ele começou, e no primeiro mês, ele abriu os portões da casa do Senhor, que o pai dele tinha fechado. Tinha fechado os portões da casa do Senhor. E tinha feito um monte de falsos deuses para idolatrar, para adorar aquilo que não era Deus nenhum, feito por mãos de homens. Mas fechou a casa do Senhor, fechou os portões da casa do Senhor, para o povo não ir adorar a Deus lá no templo. Pois o filho, o primeiro ato que o filho fez, com 27 anos, 25 anos de idade, ele abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Nós devemos reparar, consertar. O Senhor quer conserto. Para Ezequias, seria muito mais fácil ele ter continuado fazendo o que o pai dele fazia. Mas não, a primeira coisa que ele foi fazer foi abrir os portões da casa do Senhor e repará-los. Ver se tinha alguma coisa errada ali. Foi consertar. É o conserto que Deus quer com a sua igreja. Deus quer conserto com a sua igreja. A igreja do Senhor precisa reparar. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, como igreja do Senhor, e perguntar ao Senhor: Pai, no que precisamos de conserto? Queremos fechar todas as brechas, não deixar nenhuma brecha para Satanás invadir as nossas vidas. Nós precisamos de conserto urgente para que não venhamos a perecer. Ouça o que diz a palavra do Senhor, igreja do Senhor. Observem, o Senhor quer reparo, conserto. E ele foi, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: Escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor. Chamou os levitas e disse: Vamos procurar andar em santidade. Vamos nos purificar urgentemente. Escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro. Tire do santuário tudo o que é impuro. Tanto na casa do Senhor, no templo onde você congrega, como nesta casa do Senhor, no templo do Espírito Santo de Deus, que somos nós que somos imagem e semelhança do Senhor, somos o templo do Espírito Santo de Deus. Precisamos nos santificar urgentemente, para que não venhamos a perecer. Assim diz o Senhor. E ele prossegue: porque nossos pais foram infiéis
e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o abandonaram. Os nossos pais abandonaram o Senhor. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos. Ele disse: vocês viram a situação do meu pai, Acais? Como foi que ele morreu? Vocês estão vendo a desgraça que nós estamos vivendo? Longe da presença do Altíssimo? Vocês estão vendo o que está acontecendo na terra? Vocês estão vendo? Para todos os lados, as notícias são terríveis. Na Argentina, as pessoas desenterrando carne podre para comer. Isso é notícia triste demais. Isso tira o sono. Entristece a alma. Porque o que é certo agora é errado. E o que é totalmente errado para o mundo agora é o certo. Os valores estão completamente distorcidos. E o resultado é a destruição. É o horror. É objeto de espanto. Ele diz: porque eis que os nossos pais caíram à espada e por isso os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Olha a sorte deles como estava. Eles estavam vivendo um tempo muito mau. Mas olhe que ele tomou uma decisão. Ezequias, o jovem rei, 25 anos de idade, ele disse: agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Aí olha o que ele diz. Parece um senhor, um homem sensato. Ele diz: meus filhos, não sejam negligentes. Olha como ele fala com o povo. Ele na situação de rei, na condição de rei, do jovem rei. Ele diz que está resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, para que se afaste o furor de sua ira. Aí ele disse: meus filhos, não sejam negligentes. Não sejam negligentes. Até quando que nós vamos continuar sendo negligentes com Deus, colocando Deus no último plano, querendo ser autossuficiente, querer dizer que não precisa de Deus, mesmo passando pelo que estamos passando, por situação de angústia? Nós vamos fazer como Acais, o pai de Ezequias, ou vamos fazer como Ezequias? Acais, no momento da angústia, foi recorrer a deuses feitos por mãos de homens. Foi recorrer ao que não tinha poder de livrá-lo. E esta foi a sua ruína. Ou vamos fazer como Ezequias? Renovar a nossa aliança com o Senhor, reparar os nossos erros, nos consertar diante do Senhor, buscar andar em santidade neste mundo tenebroso, mas andar em santidade. Fazer uma aliança com o Altíssimo. Devemos deixar de ser negligentes. E o conselho aqui de Ezequias foi esse: meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem.
Foi para isso que nós nascemos. Nós existimos para servir ao nosso Criador. E na hora em que estamos servindo a Deus, a nossa vida se torna maravilhosa. A nossa vida passa a ter sentido e propósito. Pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso ao Senhor. Ou seja, andar em santidade, deixar que o Espírito Santo de Deus queime aquilo que não vem do Senhor e que está em nós. Destrua todo o mal que está em nós. Tire tudo que não vem do Senhor e nos faça um vaso novo. Se quebre diante do Senhor e deixe que Ele te faça novamente. E aí os levitas se purificaram, fizeram tudo como o rei tinha falado. Ezequias restabelece o culto ao Senhor. E aí, irmãos, ele faz a celebração da Páscoa. Uma coisa que já não se fazia, já pensou? Eles tinham parado de celebrar a Páscoa. A Páscoa que eles celebravam todos os anos, lembrando do dia que eles foram libertos do cativeiro do Egito. Mas Acais, o pai de Ezequias, não fazia mais isso. Ezequias, ele renovou a aliança com o Senhor. E ao renovar a aliança, ele foi celebrar a Páscoa. Ele providenciou tudo. E sabe o que ele disse? Quando ele organizou tudo para eles celebrarem a Páscoa? Ele disse no capítulo 30, no versículo 6. Mensageiros levaram as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo, olha o que ele disse na carta. Filhos de Israel, voltem para o Senhor. Filhos de Israel, filhos do Deus Altíssimo, voltem-se para o Senhor. O Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Eles estavam cativos e eram os sobreviventes, os que sobreviveram das amarras do poder dos reis da Assíria. Não sejam como os seus pais e como os seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor. O Deus de seus pais, não sejam infiéis. Foi por isso que ele os entregou à desolação, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como os seus pais. Entreguem-se ao Senhor e venham ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, o autor de suas vidas, para que o furor da sua ira se afaste de vocês. No versículo 9 ainda do capítulo 30. Porque se vocês se voltarem ao Senhor, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos. E eles voltarão a esta terra. Ou seja, se nós nos prostrarmos diante do Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, clamarmos do Senhor o perdão e a misericórdia,
renovarmos a nossa aliança com o Senhor, abandonarmos o pecado e passarmos a andar em santidade. O Senhor vai libertar aqueles que estão cativos lá na Argentina, aqui nos presídios, aqui nas casas de prostituição, aqui nas bocas de fumo. O Senhor, Ele vai ouvir o nosso clamor. E Ele diz: porque se vocês se voltarem ao Senhor, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que levaram cativo, e eles voltarão a esta terra. Eles serão libertos de Satanás, e eles se voltarão para Deus. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto, se vocês se voltarem para Ele. Esta foi a carta que Ele mandou. Quando Ele mandou essa carta, alguns, está no 11, no versículo 11. Porém, alguns de Asser, de Manassés e de Zebulon, veja bem que interessante. Quando ele mandou a carta, os mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, de Manassés até Zebulon. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas riram e zombaram do rei. Será que elas estavam pervertidas? Será que elas estavam parecidas com aquelas pessoas que blasfemam do nosso Criador, do Criador delas? Eles riram do rei, zombaram deles. Zombaram dos mensageiros que levaram as cartas. A carta, a mensagem. O chamado de Deus ao arrependimento. Ouçam o chamado do Senhor enquanto vocês podem ouvir. Busquem o Senhor enquanto vocês podem achá-lo. Aleluia! Busquem o Senhor, porque ainda há tempo. Eles riram e zombaram. Porém, alguns de Asser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Foram lá adorar a Deus. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração. Um só coração. Que é isso que Deus quer, para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Eles entenderam que era Deus usando aquele rei só para avisar para eles que eles ainda tinham a última chance. Deus está dando a última chance àquele povo. E a nós? O que nós estamos esperando para reparar os nossos erros diante do Senhor? Abrir a nossa alma, os portões da nossa alma, para receber o Rei da Glória. Está esperando o quê? Que piore? Uma grande multidão se reuniu em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento, a Páscoa. E aí eles foram. E alguns foram impuros. Foram sem fazer aquilo que deveriam fazer de se santificar antes de entrar na festa. Mas vejam que sapiência do rei Ezequias.
Que fidelidade ao Senhor. O rei Ezequias orou por essas pessoas que foram de qualquer forma, mas foram. Para Deus, o mais importante é você buscá-lo. Não espere você parar de fumar para você ir para a igreja, para buscar o Senhor. Basta que você se arrependa e que você queira o Senhor na sua vida. Que aí Ele é que vai tirar você do vício. Qualquer vício. Ah, mas é porque o crack, ele vicia na primeira vez. É verdade. Fisicamente falando, biologicamente falando, é isso que ocorre com a pessoa que experimenta o crack. Ele fica dependente na primeira vez. O cérebro dele já fica dependente. Olha como é terrível. É a borra da cocaína. É o lixo da cocaína que era jogado fora e que resolveram usá-lo e ele se tornou. Eu não digo que pior, porque é tudo muito ruim. Todo tipo de droga é ruim. A lícita, a ilícita, toda droga destrui a pessoa e a família da pessoa. Não destrói só a pessoa. Destrói os filhos, os pais, os avós. Sai rasgando tudo. Destruindo todo mundo que ama você é destruído por causa da droga. Mas você tem que ir para a igreja mesmo drogado. Mesmo dependente. Porque ele é o único que tira você do vício do crack. Da dependência de qualquer droga. Não importa o nome dela. Ele é maior do que essa dependência que você tem da droga. Não é incrível? Você fica liberto de qualquer tipo de vício ou de qualquer tipo de pecado quando você olha para ele. E aí, algumas pessoas foram assim. Elas sentiram sede de Deus. E elas não tiveram tempo de se santificar. De passar pelo processo que tinha, do ensinamento já, que vinha de Moisés, aquele ensinamento e tudo. Não, elas estavam aqui, elas já estavam, elas queriam o Senhor. Elas estavam cansadas do cativeiro, do pecado e de todo o mal que estava sobre estas pessoas, empurrando estas pessoas para baixo. Porque é isso que o pecado faz. Antes de matar, o pecado te humilha. Coloca culpa no seu coração. Mas vá do jeito que você estiver. Vá à procura do Senhor. Lembra da mulher encurvada? Fazia 18 anos que Satanás estava encurvando essa mulher nas costas dela. Literalmente. E ela foi liberta quando ela buscou o Senhor. Então, eles foram. Alguns não se santificaram antes de ir. E mesmo assim, eles comeram a Páscoa, não levando em conta o que está escrito na lei. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: Senhor, que o Senhor é bom. Perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor, meu Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário, intercedeu pelo povo. Nós devemos ser intercessores uns dos outros. Eu preciso de intercessão para que o Espírito Santo de Deus fortaleça este canal, fortaleça este instrumento aqui, limitado. Eu sou tão limitada. Eu sou tão cheia de falhas. E eu preciso das orações, da intercessão de vocês, de cada um. E eu devo interceder por vocês, para que esta palavra que Deus traz,
ela chegue filtrada no coração de vocês. Que vocês não vejam as minhas falhas. Que vocês não olhem para mim. De preferência, ouçam esta palavra sem olhar, só ouvindo. Só recebendo de Deus essa palavra. Nós devemos interceder uns pelos outros, clamando sempre: Senhor, chega ali no socorro daquela pessoa. Eu te peço isso no nome do teu Filho Jesus Cristo. Por que devemos pedir no nome de Jesus? Porque Jesus ensinou isso. Vejam bem, irmãos, com a morte de Jesus, não precisou mais sacrificar nenhum cordeiro. A Páscoa, que era feita antes da vinda de Jesus, foi transformada com a morte de Jesus e a ressurreição dele. Hoje nós celebramos a Páscoa, que o menino fica dizendo que saiu o coelho, não, que é um coelho, que é o que representa, né? Enganaram as nossas crianças, dizendo que é um coelho que representa a Páscoa. E que, além de tudo, ainda existe uma aberração grande. Eles botam ovos de chocolate. A Páscoa que hoje se celebra é totalmente distorcida. Talvez muito parecida com o que Acais, que nem celebrava a Páscoa. Talvez seja até pior para Deus. No lugar de lembrar do sacrifício de Jesus, primeiro lembrar do sacrifício dos cordeiros que foram sacrificados lá, que comeram rápido, com ervas amargas, simbolizando a vida e a morte de Jesus. A Páscoa é isso, ela simboliza isso. Porque Deus já sabia que ia ter que enviar o seu filho para morrer por mim e por você. Por isso que o anjo da morte, ele não conseguia entrar nas casas que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E aí eles comeram apressadamente e foram para o deserto e saíram, porque morreram todos os primogênitos dos egípcios. E essa é a Páscoa. E aí, passados muitos anos, já tinham esquecido de celebrar a Páscoa. Vem Ezequias e celebra a Páscoa. E aí, alguns foram de qualquer forma. E ele intercedeu a Deus. Porque ele sabia que o coração daquelas pessoas que ainda não estavam puras estava com sede de Deus. E ele intercede, pede isso ao Senhor. Que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. É no versículo 20 do capítulo 30 de 2 Crônicas, do Velho Testamento. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. O que nós estamos esperando? Para o Senhor sarar a nossa terra. Precisamos de conserto urgente com Deus. Eu pensava que eu ia ler mais, a vitória dele, tudo. Só saibam de uma coisa. Ezequias foi bem sucedido pelo Senhor. Foi muito abençoado por Deus. Ganhou uma batalha que eu ia contar a vocês e tudo. Mas o Senhor disse que é até aqui para sua reflexão. Devemos interceder uns pelos outros.
Porque aí o Senhor, Ele vai ouvir a nossa oração, como Ele ouviu a oração de Ezequias pelo povo. E o Senhor sarou o povo. Até aqui. Eu não sei mais. Eu não sei mais o que eu devo dizer, qual a linguagem que eu devo falar, para vocês entenderem o que Deus está chamando a gente para fazer. Nós devemos nos reconciliar com o Senhor o mais urgente possível, com oração, com jejum, com humilhação mesmo diante de Deus, reconhecendo que dependemos dele, para que Deus venha com misericórdia sobre a terra, perdoe a multidão dos pecados, abra os olhos espirituais do povo e sare a nossa terra. Amém. Oração hoje é por Aline Santos, que vai se submeter a uma cirurgia hoje às 11 horas da manhã no Hospital São Lucas. Ela sofre da síndrome do túnel do carpo, que é um formigamento nas mãos. Que Gleice, a irmã Gleice, minha irmã em Cristo, pediu oração por ela. Sim, Gleice, vamos orar sim por Aline, por todas as pessoas que estão enfermas. Vamos orar. Amado Deus e Pai, toda a terra está enfermada. Toda a terra geme. Os homens, Pai, estão desolados. As pessoas já não acreditam mais em ninguém. As pessoas veem, só veem o mal e só pensam, só maquinam em fazer o mal contra a humanidade. Nação contra nação, guerra fria e guerras quentes e ameaças e peste e vírus e vacina. E qual é a que eu confio? E será que a vacina é do bem ou é do mal? E será que o remédio vai ser tirado novamente das prateleiras? E será que vão abrir as UTIs? E será que vai piorar? Só esta notícia, Pai, que eu ouço. É porque nós estamos distantes do Senhor. Porque o homem se esqueceu do seu próprio Criador. Porque basta Satanás inventar qualquer distração. E o homem corre à procura de distrações. Às vezes ele está vazio. E ele sai correndo por distrações que Satanás colocou no mundo. E esquece do livro que fala sobre a vida, que revela quem o Senhor é. O grande eu sou, que está no controle de tudo e de todos. Até quando, Pai, os homens vão fazer como Acais? E quando é que o homem vai acordar para fazer como Ezequias? Meu Deus, eu não sei mais como
pedir, Senhor. A minha esperança é que a tua misericórdia se renova a cada manhã. A minha esperança é que um dia, Senhor, todo esse mal seja dissipado e que haja paz nos nossos termos, em toda a terra. Senhor, tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso socorro bem presente. Tu és a nossa alegria. Tu podes mudar este quadro agora e sarar a nossa terra. Mas o tempo é teu, Senhor. Tu queres salvar vidas. O Senhor quer salvar e libertar aquele que está perdido. Por isso que o Senhor está permitindo tudo isso que está acontecendo, meu Deus. Tudo isso, Pai, é porque o Senhor está querendo salvar, alcançar o máximo. Senhor. Eu intercedo, meu Deus, pelas crianças que estão perdendo sua inocência. Pelas crianças, Pai. Pelos jovens, Pai, que estão perdidos, meu Deus. Sem saber de nada, totalmente alienados, meu Deus. Totalmente alienados pelas ideologias satânicas que estão levando estes jovens para a morte eterna. Oh, meu Deus, tem compaixão desse povo, tem misericórdia de nós. Sara nossa terra, Senhor. Sara, Senhor. Agora eu te peço, Pai, que o Senhor esteja com a Aline Santos. Que o Senhor esteja com os médicos que vão fazer esse procedimento, essa cirurgia. Restabeleça a saúde de Aline, Pai. E abençoe a sua vida espiritual. Abençoe a Aline. Derrame sobre ela tua graça. Bênçãos sem medidas sobre a vida dela, Paizinho. Seja com todos os seus familiares. Alcance, Pai, todos eles. Que a tua graça seja derramada sobre nós. Que o teu Espírito Santo faça morada em nossas vidas. E que amanhã seja muito melhor do que hoje. Mas o nosso hoje em diante já esteja nas tuas mãos. É o que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, que sangrou por nós, que mudou a nossa história, que pagou o preço dos nossos pecados. Que todo aquele que se arrepende tenha a oportunidade de ter a vida eterna com o Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por este sacrifício. Eu te agradeço e te glorifico. Amém, Senhor. Amém. Amém, amada igreja do Senhor. Acorda! Acorda, povo de Deus. É tempo. É chegada a hora do conserto. Amém.